A tensão militar entre os Estados Unidos e o Irã atingiu um novo patamar de gravidade após uma série de ataques e contra-ataques ocorridos na região do Oriente Médio. Em uma declaração contundente publicada em sua rede social, o presidente Donald Trump ameaçou formalmente a existência da República Islâmica do Irã, alertando que o país pode enfrentar uma intervenção militar definitiva caso as hostilidades persistam. A escalada do conflito teve início após a quebra de um cessar-fogo firmado entre as duas nações no último dia 17 de junho. O acordo, composto por 14 pontos, foi rompido após o Irã utilizar drones para atacar uma embarcação comercial no Estreito de Hormuz. Em resposta a essa investida, as forças americanas realizaram, na sexta-feira, uma operação contra instalações de mísseis e drones iranianos. O Irã reagiu prontamente, atingindo um navio-tanque carregado de petróleo. No sábado, a situação se agravou com uma nova ofensiva dos Estados Unidos, que mirou infraestruturas estratégicas de vigilância, incluindo sistemas de comunicação, radares costeiros e depósitos de drones situados nos arredores de Hormuz. Segundo o governo americano, as ações foram justificadas pela violação sistemática dos termos de paz por parte de Teherã. Em seu comunicado, Donald Trump afirmou que a capacidade de negociação dos Estados Unidos está se esgotando e que, caso o Irã não interrompa suas ações, os militares americanos serão forçados a concluir a operação de forma definitiva, o que, segundo o presidente, resultaria no fim da atual estrutura da República Islâmica. O conflito, contudo, expandiu-se para além do estreito. Em retaliação aos ataques americanos, o Irã lançou drones contra instalações militares dos Estados Unidos localizadas no Kuwait e no Bahrein. O governo do Kuwait informou que conseguiu interceptar os ataques, evitando danos maiores. Já o governo do Bahrein classificou a investida iraniana como uma violação flagrante de sua soberania nacional, aumentando a preocupação internacional com a estabilidade da região. A sucessão de eventos nos últimos dias sinaliza um colapso do diálogo diplomático estabelecido há pouco mais de uma semana. Enquanto os Estados Unidos sustentam que as ações militares são uma resposta necessária à quebra do acordo de cessar-fogo, o Irã mantém uma postura de confronto, expandindo o alcance de suas operações para países vizinhos que abrigam bases americanas. A comunidade internacional observa com apreensão o desenrolar dessa crise, que coloca em risco a segurança do tráfego marítimo no Estreito de Hormuz e a estabilidade política de diversas nações do Golfo Pérsico. O cenário atual aponta para um impasse onde qualquer novo incidente poderá desencadear uma resposta militar de proporções ainda maiores, conforme advertido pelo governo americano. A gravidade do que acabamos de relatar não é apenas uma notícia de última hora, é o ápice de uma trajetória que acompanhamos há décadas e que nos obriga a olhar para trás para entender o peso do momento que o mundo atravessa. Quando falamos de Donald Trump, estamos falando de uma das figuras mais polarizadoras e imprevisíveis da história política moderna dos Estados Unidos. Nascido no Queens, em Nova York, filho de um magnata do setor imobiliário, Trump construiu sua imagem pública muito antes de chegar à Casa Branca. Ele foi por anos o rosto do capitalismo agressivo, um empresário que misturou reality show, branding pessoal e uma oratória baseada na confrontação direta. Sua ascensão à presidência em 2016 foi o marco de uma guinada populista que mudou o eixo da política externa americana, afastando-se do multilateralismo tradicional e adotando o que ele chamou de América em primeiro lugar. Essa postura não é nova, ela permeou sua gestão entre 2017 e 2021. Período em que ele rompeu acordos nucleares internacionais, impôs sanções severas e, como vemos agora, manteve uma retórica de ultimatos que, para muitos analistas, beira o limite da diplomacia convencional. Se olharmos para o histórico de Trump em relação ao Irã, percebemos que a tensão atual é apenas a continuação de um filme que já vimos, mas com uma periculosidade muito mais acentuada. Durante seu primeiro mandato, ele já havia adotado uma política de pressão máxima, retirando os Estados Unidos do acordo nuclear de 2015 e buscando isolar Teherã através de sanções econômicas draconianas. O episódio mais marcante desse histórico, sem dúvida, foi a operação que culminou na morte do general Qasem Soleimani, em 2020. Naquela época, o mundo parou, esperando um conflito em larga escala que felizmente foi contido. Mas o que diferencia o cenário de agora é a rapidez e a desintegração total de qualquer verniz diplomático. Aquele cessar-fogo de 14 pontos que deveria ser um respiro, durou menos do que um piscar de olhos, e a velocidade com que passamos de uma assinatura de acordo para uma troca de ataques diretos mostra que a desconfiança entre Washington e Teherã atingiu um nível estrutural. Do outro lado desse tabuleiro,
Temos a República Islâmica do Irã, um país de história milenar e uma arquitetura política complexa, liderada por um sistema teocrático que desde a Revolução de 1979, define sua sobrevivência através da resistência ao que chama de Grande Satã. A liderança iraniana tem uma estratégia de longo prazo que utiliza o que chamamos de guerra assimétrica. Eles não tentam enfrentar os Estados Unidos de igual para igual em uma batalha naval convencional, porque sabem que a disparidade tecnológica é imensa. Em vez disso, utilizam drones, milícias regionais e o controle do Estreito de Hormuz, uma das rotas comerciais mais críticas do planeta, para demonstrar poder. Quando o Irã ataca uma embarcação comercial ou lança drones contra bases no Kuwait e no Bahrein, eles não estão apenas agindo por impulso, estão enviando uma mensagem clara de que podem desestabilizar a economia global e o suprimento de energia a qualquer momento. É um jogo de xadrez onde cada movimento tem o potencial de derrubar todo o tabuleiro. O que me chama a atenção, e que eu gostaria de enfatizar, é a mudança de tom dessa gestão atual do Trump. Se antes víamos um líder que buscava o acordo do século com uma bravata calculada para ganhar vantagem comercial, hoje vejo um tom muito mais existencial. A ameaça de fim da atual estrutura da República Islâmica é uma linguagem que beira a retórica de mudança de regime, algo que, historicamente, sempre precedeu conflitos de grande escala. E aqui entra o meu comentário pessoal sobre esse cenário. Eu acredito que a televisão e a mídia tradicional muitas vezes falham em traduzir para o público o que realmente significa uma crise no Estreito de Hormuz. Não se trata apenas de uma disputa geopolítica em um mapa distante. Trata-se do preço do combustível que você paga na bomba, do custo dos produtos que chegam às prateleiras e, fundamentalmente, da estabilidade de um mundo que, após a pandemia e tantas outras crises, parece ter perdido a capacidade de diálogo. Pessoalmente, acho extremamente perigoso quando a diplomacia é substituída inteiramente pelo ultimato. Quando o presidente de uma superpotência diz que sua capacidade de negociação está se esgotando, ele está sinalizando para o mundo que as portas da paz foram fechadas e que o único caminho restante é a força. Isso é um retrocesso civilizatório. Na minha visão, a política externa deveria ser a arte de evitar o inevitável, mas o que estamos vendo hoje entre os Estados Unidos e o Irã é uma corrida rumo ao abismo, onde o orgulho político de ambos os lados impede qualquer recuo honroso. O Bahrein, o Kuwait e outros países do Golfo estão no meio do fogo cruzado, sofrendo as consequências de uma briga de gigantes que infelizmente pode não ter um vencedor, mas certamente terá milhares de perdedores. O que a história nos ensinou é que conflitos dessa natureza raramente ficam confinados a uma região específica. O Estreito de Hormuz é o pulmão da economia energética mundial. Qualquer interrupção ali, seja por um navio-tanque atingido ou por uma interdição militar, gera ondas de choque que atingem desde Wall Street até o mercado consumidor comum no Brasil. E honestamente me preocupa ver como a escalada de drones e tecnologias de vigilância tornou a guerra algo tão limpo no discurso, mas tão devastador na prática. Não há nada de limpo em uma guerra, e a ameaça de intervir de forma definitiva contra uma nação soberana é um precedente que deveria nos fazer tremer. Para concluir, o que este momento representa na carreira de Donald Trump é o teste definitivo da sua doutrina de força. Ele apostou tudo no seu estilo confrontador. Se ele conseguir forçar o Irã a um recuo através dessa pressão extrema, ele provavelmente dirá que foi a sua estratégia que salvou a estabilidade regional. Mas se ele estiver errado, e o Irã decidir não recuar, o custo dessa aposta será incalculável, não apenas para sua biografia política, mas para a segurança global. Ficamos aqui na expectativa de que a lucidez de algum dos lados prevaleça, mas, sendo muito sincero com vocês, a situação que estamos narrando agora é, sem sombra de dúvidas, o momento mais tenso e imprevisível que vimos em muitos anos. É uma contagem regressiva que ninguém sabe exatamente quando ou se vai parar. Precisamos seguir monitorando cada passo, cada declaração e principalmente cada movimento militar, porque, como a história mostra, a paz é um tecido muito fino, e quando ele rasga, o conserto é sempre caro demais.